Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI e na aula de hoje eu vou te mostrar como resolver um dos problemas mais comuns do Power BI, que é quando você, por exemplo, importa uma base de dados do Excel e aí você faz uma pequena mudança lá no Excel, por exemplo, muda o nome de uma coluna, muda o nome da aba e aí na hora que você atualiza o Power BI ele quebra, dá problema, você acha que perdeu tudo e aí dá erro, você não sabe o que fazer. Depois da aula de hoje você nunca mais vai ter esse tipo de problema. Então fica comigo até o final e baixe o material que está aqui embaixo na descrição para você praticar de graça, beleza? E aqui na descrição, além do material da aula, você vai ter um mini curso de Power BI para você aprender ainda mais também, beleza? E antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque essas duas coisas ajudam demais o YouTube a entender que os vídeos que a gente produz são maneiros, distribuir para cada vez mais pessoas e, consequentemente, a gente produz cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Então, deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e bora pro nosso vídeo. Bom, abri um Power BI em branco, então abre aí no seu também e eu vou começar importando uma base de dados do Excel. Então vamos lá, na guia página inicial, vamos lá e obter dados do Excel, vou vir aqui em área de trabalho, aula Power BI e vai ser esse nosso arquivo em Excel chamado base funcionários. Então vou clicar nele, vou clicar em abrir e a gente vai trazer a única aba que a gente tem de lá, que é uma lista, um cadastro dos funcionários que trabalham na empresa. Então apareceu aqui a nossa janela de pré-visualização, se eu clicar aqui em base funcionários, do lado direito eu consigo ver como que estão as informações da tabela. Mas vamos clicar aqui no check para confirmar que eu quero trazer essa tabela base funcionários. E aí lembra que a gente sempre vai ter as duas opções, ou carregar essa tabela direto para o Power BI, ou primeiro transformar, editar essa tabela para conferir se tem algum erro, se tem alguma coisa que a gente quer ajeitar. Então, como sempre, é ideal a gente clicar no transformar dados para a gente abrir o nosso ambiente de edição de planilhas, que é o Power Query, só para, nem que seja para a gente ver se realmente está tudo certo ou se a gente quer mexer em alguma coisa. Então aqui a gente vai ter as informações dos funcionários da empresa. Então, o código do RH deles, ou seja, tipo a matrícula deles, o nome completo, estado civil e assim por diante. Então, trouxe um monte de informação aqui. A princípio, dando uma passada de olho, não tem nada muito bizarro, muito diferente. Só essa data de demissão que está cheio de informação em branco, mas porque tem funcionários que foram demitidos, então tem uma data de demissão, e tem funcionários que não foram demitidos, então a data de demissão está em branco. Então, a princípio, não tem nada muito estranho, nada muito errado. Então, vou clicar aqui na guia página inicial, vamos lá no nosso botão de fechar e aplicar para carregar tudo que tiver na tabela para dentro do Power BI. Só que agora que vem um grande detalhe que é, você fala assim, pô, Alon, beleza, carreguei aqui a tabela de funcionários, só que eu quero mudar o nome de uma coluna, por exemplo. Ó. Vamos dar um pulinho aqui ó, na guia dados, para a gente conseguir ver a tabela. Eu estou aqui na base funcionários, estou vendo as informações, só que sei lá, putz, gênero está aqui, eu escrevi gênero sem acento, e agora o que eu quero fazer? Você tem duas opções. Ou você pode vir aqui direto no Power BI e você editar essa coluna, por exemplo, excluir uma coluna, mudar o nome dela, ou o que muita gente acaba fazendo é mudando o nome da coluna lá no Excel. Então, por exemplo, o que muita gente faz é, deixa eu abrir aqui o Excel, vou clicar aqui, aula Power BI, base funcionários, vou abrir aqui o nosso arquivo, e aí, imagina que eu chegue aqui na minha coluna de gênero, e mude aqui para gênero com acento. E você fica feliz da vida, fala, pô, beleza, corrigi aqui a tabela, bonitinha, salvou o arquivo, fechou. Agora, a princípio, o que você faz? Você volta no Power BI, só que para você conseguir ter as informações do Excel atualizadas na última versão, você vem aqui na guia página inicial e vem no botão de atualizar. E você fala, pô, eu quero ter a tabela atualizada com todas as informações para garantir que eu tenho tudo que está lá no Excel. Então você vem aqui na página inicial, atualizar, e nesse momento ele está atualizando, você fica todo feliz, e aí vai lá e ele já dá um erro aqui. A coluna gênero da tabela não foi encontrada. E agora, o que você faz? Se você voltar lá no nosso ambiente do Power Query, ó, vou lá, clicar na guia página inicial e vou clicar em transformar dados para abrir o nosso ambiente de edição. A mesma coisa você pode fazer por aqui. Ó. Você pode clicar na guia página inicial e clicar no botão de atualizar. Só que olha o que acontece quando você clica em atualizar. Ele já dá meio que um erro geralzão, assim, ele some com a tabela e dá um erro falando assim, olha, Alon, nesse caso é até um erro relativamente fácil de entender aqui. Ele fala, a coluna gênero da tabela não foi encontrada. Show de bola. E vamos lá. O que você faz nesses casos? A princípio, se você tentar continuar, fazer mais alguma coisa, ele não vai deixar. Ele meio que quebrou a tabela. Você não vai mais conseguir atualizar as informações enquanto não resolver esse erro. Então, o grande passo é você fazer o seguinte. Sempre que der algum erro no seu Power Query, você, aqui do lado direito, vai fazer o seguinte. Você tem todas as etapas aplicadas. O que são etapas aplicadas? São coisas que você ou o próprio Power Query editaram na tabela. Então, se você tivesse feito um monte de edição,
as edições estariam aparecendo aqui. Ah, o Alon fez a edição 1, o Alon fez a edição 2, o Alon fez a edição 3. Só que no caso eu não fiz edição nenhuma. Então as únicas etapas, as únicas edições são edições padrões aqui que o próprio Power Query fez. Mas o que você vai fazer? Você vai clicar em cada uma dessas etapas aplicadas, porque assim você tem um histórico da sua planilha. Dá uma olhada, ó. Se você clicar em fonte, vou clicar aqui em fonte. Cliquei em fonte e em fonte, a princípio, não aparece aquela janela de erro laranja meio assustadora. Então, a princípio, na primeira etapa, essa etapa de fonte, não aconteceu nada de erro. Se eu clicar na segunda etapa, que é navegação, nessa segunda etapa também não aconteceu absolutamente nada. Tudo tranquilo. Na terceira etapa, ó, que é a cabeçada de promovidos, ele vai meio que mostrando, né, uma evolução da tabela. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Se você clicar na última etapa, a última etapa foi a etapa em que deu erro, beleza? Alon, quer dizer que sempre vai ser a última etapa que vai dar erro? Não. Se eu tivesse 10 mil etapas aqui, provavelmente poderia ser a quarta ou a quinta que desse erro. E não só a quarta ou a quinta, mas como todas as etapas seguintes também dariam erro. Mas não é só a última etapa foi coincidência aqui. Mas o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que dar um jeito de, dentro dessa etapa, ajeitar o erro. E aí o erro a gente já sabe qual foi, porque lá no Excel agora, a coluna gênero está escrito com acento e aqui ele ainda está procurando a coluna sem acento. Como que eu faço para ajeitar isso então? Vai ser bem tranquilo. Vamos lá. Dentro aqui do nosso ambiente do Power Query, a gente tem essa barra de fórmulas. E aí, você deve estar pensando assim, Alon, no meu não está aparecendo essa barra de fórmulas não. O que você faz para aparecer? Você vem aqui em cima na guia exibição e aí tem o botão para exibir ou esconder a barra de fórmulas. Então, pode exibir ou esconder à vontade. Então, vou deixar exibido aqui. O que significa essa barra de fórmulas? Essa barra de fórmulas, ela é uma linguagem de programação do Power Query chamada linguagem M. M de Maria mesmo. E é uma linguagem que você não precisa aprender, você não precisa saber ela, você não precisa saber programar. Porque tudo que a gente faz aqui no nosso ambiente de edição do Power Query é basicamente clicando em botões e tal. Mas, para você corrigir erros, é legal você só olhar essa barra de fórmulas e identificar o seguinte. Por exemplo, eu vou clicar nessa setinha para baixo só para abrir a barra de fórmulas completa. Olha o que ele está fazendo. Ele está basicamente trazendo as minhas colunas. Ele está falando os nomes das colunas. Ó. Eu tinha uma coluna chamada ID RH. Eu tinha uma coluna chamada nome completo. Eu tinha uma coluna chamada estado civil. Então ele está basicamente falando quais são as minhas colunas e ele está falando quais são os tipos delas. Se aquela coluna é um número, se aquela coluna é um texto. Isso aqui não vai interessar muito por agora. O que interessa é, tá vendo a coluna de gênero? A coluna de gênero, ele está procurando a coluna de gênero sem acento. Só que agora tem acento. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar nessa barra de fórmulas e trocar aqui também de gênero sem acento para gênero com acento. Então muda aqui, ó, para gênero com acento. Vou clicar lá no finalzinho, no final da fórmula e vou dar um Enter. Pronto, agora sim ele conseguiu corrigir sem problema nenhum. Então o primeiro ponto é esse, você muda o nome de uma coluna e ele dá problema. Show! Então o que eu recomendo você fazer antes da gente continuar e ver o próximo problema? O que eu recomendo você fazer é você simplesmente não mexer dentro do seu Excel. Uma vez que você trouxe as informações para dentro do Power BI, cara, não mexe aqui no título da coluna, mexe no título da coluna diretamente pelo Power BI. Esquece o Excel. Então, por exemplo, Alon, aqui está gênero, agora eu quero trocar para sexo. Beleza. Não muda no Excel, muda aqui no Power BI. Vem aqui em gênero, dá 2 cliques e muda para sexo. Beleza, ó, não deu problema nenhum. Lá no Excel ele vai continuar escrito do jeito antigo, que era gênero, mas agora no seu Power BI está escrito sexo, beleza? Então, cara, não mexe depois no Excel, uma vez que você já trouxe para o Power BI, senão vai dar problema. Ah, Alon, quer dizer que eu não posso nem encostar na minha planilha? Não, claro que você pode. Você pode escrever novas informações, novas linhas na tabela. Mas, cara, não muda nome de coluna, não muda nome de aba e assim por diante. Inclusive, eu vou te mostrar agora o que a gente faria se eu tivesse mudado o nome da aba lá no nosso Excel. Então, vamos clicar aqui ó, na guia página inicial, fechar e aplicar. E agora, ó, ele vai carregar aqui a coluna do jeito que eu deixei escrito, que era a coluna sexo. Beleza. E aí, outros dois erros bastante comuns de acontecer, assim que carregar pra gente. Show, já carregou a planilha. E aí, outros 2 problemas comuns de acontecer são o seguinte, ó, vamos fazer os 2 aqui. Eu vou voltar lá no nosso Excel, vou aqui em aula Power BI, base funcionários, e aí vamos tentar, por exemplo, excluir uma coluna. Você fala assim, pô, Alon, sei lá, essa coluna de estado civil não me interessa. O que você poderia fazer? Você poderia chegar aqui, ó, clicar com o botão direito, excluir, beleza. Excluir aqui, salvar, fechar e voltar lá no seu Power BI.
Só que o que vai acontecer quando você atualizar a planilha? Clicar na guia página inicial e atualizar. O que vai acontecer basicamente ele fala, alô, a coluna estado civil da tabela não foi encontrada. O que você tem que fazer para resolver o problema? Volta lá no transformar dados para abrir o seu Power Query. Inclusive aqui no Power Query, no ambiente de edição, se você clicar em atualizar, ele vai dar erro também. Show! E aí você já sabe, o que você faz? Você vai clicando em cada uma das etapas e vai ver onde que deu erro. Nesse caso aqui também foi no tipo alterado. Alon, sempre vai ser no tipo alterado? Não, é só porque os dois erros foram nessa etapa, mas não é sempre o caso. Então você já sabe o que fazer. No caso, a gente removeu a coluna Estado Civil. Só que ele continua procurando a coluna de Estado Civil. Então você vai abrir a barra de fórmulas e, por exemplo, Estado Civil, cadê? Tá aqui, ó. Então, tudo isso onde ele fala do Estado Civil, vamos mandar embora. Estado Civil, desde o início até o final, inclusive a vírgula, porque a vírgula separa as colunas, você vai tirar. E chega lá no final da fórmula e dá um Enter. Pronto. Ele vai automaticamente atualizar e já trazer as informações bonitinhas. E aí, inclusive, eu tenho agora uma próxima etapa, né? Que a gente tinha renomeado a coluna de gênero para sexo. E vou clicar aqui em fechar e aplicar. Então, segundo problema a gente viu. Um terceiro problema bastante comum é o problema da gente mudar o nome da aba. E aí vai ser um problema muito parecido de resolver. Só estou reforçando aqui só para você saber que é exatamente o mesmo passo a passo para a grande maioria dos exemplos. Então, vou voltar aqui no nosso arquivo, vou clicar aqui em base funcionários, e aí, por exemplo, imagina que você chegue aqui agora e fale, pô, eu chamei o nome da aba de base funcionários, mas eu vou chamar aqui de agora de cadastro funcionários. Cadastro funcionários, beleza, vou salvar o arquivo e vou fechar. E um ponto importante, você tem que ver aqui certinho como é que ficou, tá? Maiúsculo e minúsculo no nome também vai fazer diferença depois. Mas ó, mudei o nome da aba, vou salvar o arquivo e vou fechar e voltar para o nosso Power BI. Como sempre, a próxima vez que você for atualizar, o que vai acontecer? Como você mudou alguma coisa lá no Excel, aqui vai dar erro, ó, base funcionários. E aí começa a ficar alguns erros um pouco mais confusos. Ele fala assim, a chave não correspondia a nenhuma linha da tabela. E aí já não é um erro que você bate o olho e sabe o que é. Esse erro aqui, a princípio, não faz muito sentido. Mas você já sabe resolver os problemas, você já sabe procurar onde que aconteceram os problemas. Ó. Página inicial, transformar dados, e aí vamos lá aqui no nosso Power Query. De novo, atualiza aqui em cima, perfeito. E uma coisa, tá? Vamos lá, deu erro, o que você vai fazer? De novo, você pode ir etapa por etapa, e aí você já vai ver que na segunda etapa ele já deu erro, tranquilo, mas deixa eu voltar na última etapa para fazer o seguinte, alguns erros, nem sempre, mas alguns erros têm essa opção aqui, ó, ir para erro. Por quê? Quando você clicar aqui em ir para erro, ele já vai exatamente para a etapa onde deu erro. Nem todos os erros têm isso, mas quando tiver, já facilita a sua vida. Então você já sabe que o erro foi aqui, ó, nessa etapa de navegação. E o que está acontecendo? Ele está procurando o nome da aba chamada base funcionários, só que agora o nome da aba virou cadastro funcionários. Então eu tenho que vir aqui e mudar para cadastro funcionários e dar um Enter, beleza? E muito importante, tá? Tem que estar idêntico ao que está escrito lá. Alô, maiúsculo e minúsculo faz diferença? Nessa barra de fórmulas do Power Query, faz sim diferença maiúscula e minúscula. Tanto que se eu chegar aqui, ó, escrever cadastro funcionários minúsculo e der um Enter, também não funciona, beleza? Então tem que ser exatamente idêntico, letra por letra, do que está lá, tranquilo? E aí clica na última etapa e agora sim você está liberado para fechar e aplicar. Então você já sabe resolver os problemas, mas cara, a grande moral da história é não mexe no Excel. De novo, você pode planilhar, cadastrar novas informações na sua planilha, mas não mexe no nome da coluna, não exclui coluna, não mexe no nome da aba, deixa lá do jeito que está. O que você quiser editar, você edita no próprio Power Query, no próprio Power BI. Ah, Alon, por exemplo, essa coluna de sexo, cara, não vai me interessar para nada. Beleza? Não mexe lá no Excel. Mexe dentro do Power BI. Por quê? Por dois motivos. Um, se você deletar essa coluna de sexo pelo Power BI, ó, vou clicar nela e vou dar um delete. Motivo número 1. Essa coluna você excluiu e ela não deu erro. Ó, motivo número 1. Excelente. Motivo número 2. Se você por algum acaso se arrepender, você fala, putz, eu agora vi que de fato vou sim precisar da coluna de sexo. Se você deletar uma coluna pelo Excel, cara, você perdeu. Não existe Ctrl Z quando você fechou a planilha e abriu, aquela coluna se perdeu para sempre. Mas no Power Query não. No Power Query ele salva tudo que você fez, ó. Então se você em algum momento daqui a
2 anos, daqui a 3 meses, se arrepender, você fala, putz, eu removi aquela coluna, mas eu quero voltar atrás. Não tem problema. Você clica aqui no X, desfaz a etapa que ele continua aparecendo aqui. Por quê? Porque quando você exclui do Power Query, ele continua no Excel. Ó, eu vou deletar o sexo aqui. Deletei o sexo, mas se eu voltar lá na planilha do Excel, o sexo, o gênero, continua aparecendo aqui. Então, se eu deletar lá, ele não deleta no Excel. Então, se por algum motivo, em algum momento, eu quiser revisitar, eu quiser resgatar aquela informação, é só tirar essa etapa de colunas removidas, clicar na página inicial e fechar e aplicar. Então, a grande moral da história, não mexe no nome da aba, não mexe no nome da coluna, não exclui colunas. Se você quiser mudar o nome da aba para mudar o nome da tabela, você pode mudar o nome da tabela direto aqui pelo Power BI também. Alô, não quero mais chamar de base funcionários, quero chamar de cadastro funcionários. Dá 2 cliques no nome da tabela, muda lá para cadastro funcionários e seja feliz, tranquilo? Então, não mexe no Excel, mexe tudo direto no Power BI, mas se você mexer e se der erro, agora você já sabe resolver os erros. Então, se fez sentido, se você acha que esse conteúdo te ajuda de alguma forma, já deixa o like, se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo novo de Excel, VBA e Power BI de qualidade aí para você. Se você chegou até o final do vídeo e conseguiu acompanhar tudo, coloca aqui nos comentários hashtag até o fim Alon, para eu saber quem chegou até o final, até o finalzinho do vídeo acompanhou todo passo a passo. E deixa a sua sugestão de conteúdo aí para o próximo vídeo, que a gente sempre olha as melhores sugestões e grava sempre para vocês. Então, já deixa aí sua sugestão, comenta a hashtag até o fim Alon, se inscreve no canal, deixa o like e vão aparecer 2 botões aí para você acessar mais conteúdos nossos. Mini curso, vai aparecer botão para você acessar mais um vídeo de Power BI para continuar aprendendo cada vez mais. É isso, e a gente se vê no próximo vídeo.